A paz do Senhor, alegria em nossos corações. Quero dar a paz para nossos irmãos e irmãs, você de outra religião, você que não tem religião, você afastado dos caminhos do Senhor, outra igreja, outra denominação, não importa. É com muita alegria no coração que eu venho dividir e compartilhar com você esse momento mais que especial para aprendermos um pouquinho mais com a palavra de Deus. Vamos pegar a nossa Bíblia na mão, papel e caneta e vamos anotar verdadeiramente o que Deus, o que Jesus tem para mim, para você e para o povo dele. Vamos aprender na palavra, na verdade, e vamos aceitar a Bíblia, porque hoje o que nós vemos é que as pessoas muitas vezes, quando eu falo pessoas, eu não estou generalizando, não é todos, mas infelizmente hoje a maioria, elas aceitam mais a justificativa e a explicação que o homem e a mulher dá para justificar os seus erros, as suas falhas e os seus pecados. Nós vamos ler na Bíblia, a Bíblia está dizendo que não é assim, que não pode ser assim. A gente ignora a palavra de Deus e acredita mais na desculpa criada pelo homem e pela mulher. Só que quando nós ignoramos a Bíblia, a palavra de Cristo, nós estamos ignorando o próprio Deus, estamos ignorando o próprio Jesus. Quando nós rejeitamos a palavra, a Bíblia, nós rejeitamos o próprio Jesus. Tem gente que acha que quando alguém está errando contra Deus, Deus vai deixar um fogo do céu e torrar aquela pessoa. Pelo contrário, Deus vai mostrar na palavra, Deus vai exortar, Deus vai levantar corrigir, Deus vai levantar pregadores para exortar, para corrigir, e você tem que ouvir. Não, mas eu estou errando, mas não aconteceu nada. Estão dizendo que eu estou errando, mas Deus não me castigou, Deus não fez nada, estou esperando, quer dizer, Deus me aceitou? Não. Deus ele vai pregar o evangelho, ele vai pregar a palavra usando as nossas vidas. Ouça quem quer, pratique quem quer, viva quem quer. Deus não vai obrigar e não vai forçar nem eu e nem a você a viver aquilo que ele quer. Então não adianta chegar no dia do juízo final, nós falarmos, mas Senhor, a gente começou a falar, fazer aquilo, mas o Senhor não falou nada. A gente começou a falar, fazer aquilo, o Senhor não disse nada. A gente começou a praticar aquelas coisas, mas o Senhor não falou nada, ficou tudo em paz, ficou normal, a gente sentia a presença do Senhor, a gente imaginou que o Senhor estava aprovando, estava aceitando. Sabe o que Deus vai falar? Como é que vocês vão dizer que imaginaram, que eu aprovei, que eu aceitei o que vocês estavam fazendo, se a minha Bíblia diz que não? Se a minha palavra diz que não, como é que eu vou voltar contra a minha palavra, mudar a minha palavra, alterar a minha palavra, desclassificar a minha palavra, desvalorizar a minha palavra, perder e andaramanás a credibilidade da minha palavra? Voltando a minha palavra atrás, voltando as minhas doutrinas atrás, voltando o meu evangelho atrás, voltando os ensinamentos para trás por causa de você? Ah, mas por que o Senhor não falou nada? Deus vai falar, como eu não falei? Levantei pregadores, pregando o evangelho, desde de manhãzinha até as altas horas da madrugada, pregando a verdade, exortando, corrigindo, repreendendo, mostrando que vocês estavam errados, mostrando que a tua liderança estava errado, mostrando que você estava seguindo homens e mulheres, servos de Satanás, errôneos, conduzindo a sinagoga do diabo, se auto-intitulando igreja e se auto-andaramanás, abre aspas, institulando servos e servas do Senhor? Aí você vai falar assim muitas vezes, pastor, mas Deus, quando foi que o Senhor levantou pregador? Aí, para pregar a verdade para mim e alertar os meus olhos, sabe o que você vai lembrar? Daqueles que você chama de louco, daqueles que você chama de maluco, daqueles que você chama santarrões, alienados, alicerçados. O diabo, ele é tão visível aos olhos daqueles que o olha e só não enxerga quem não quer. Porque você percebe, a maior ódio do diabo é quando alguém começa a obedecer verdadeiramente a Bíblia. E a maior classificação dos portas-largas e falsos profetas é chamar os pregadores da verdade de santarrão e santarrona. Quer dizer, o diabo que habita neles não aceita que nós venhamos viver e nos esforçar em pregar e viver a verdadeira palavra de Deus. Então, se você não aceitar a Bíblia, a palavra, você não vai aceitar o próprio Deus. Segundo a Tessalonicenses 4:8. É bem claro. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem.
rejeita o próprio Deus que também vos dá o Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37 e 38. Quem se considera profeta ou espiritual, reconheça ser do Senhor mandamento que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então, quando você começa a errar, começa a praticar pecado, começa a falhar, Deus não vai descer fogo do céu e torrar todo mundo. Pelo contrário, você vai perceber, porque Deus vai levantar pregadores ao redor para mostrar que estão errando, para se corrigirem e se consertarem. Mas, infelizmente, muitos não aceitam a correção, classificando os pregadores de Deus da verdade de loucos, malucos, santarrões, doidos, menosprezando, virando as costas para as igrejas verdadeiras que lutam para salvar sua vida, trazendo a verdade, deixando as mínguas, não querendo congregar, não querendo viver, não querendo ser membro, praticar, tá junto com a verdade, porque gostamos de abraçar o erro. Então eu quero trazer para você uma palavra que a Bíblia nos ensina, para você abrir os teus olhos e perceber claramente o que Deus nos traz. Eu quero trazer essa palavra. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 em diante. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 em diante. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa te consumirá. Então está na Bíblia. Se você ler também Mateus capítulo 21, versículo 12, Marcos e Lucas vão todos falar a mesma base, a mesma posição. Foi o momento na Bíblia que Jesus se irou, ficou com raiva, quebrou as coisas, expulsou as pessoas do templo, porque estavam fazendo coisas abomináveis diante de Deus. Estavam fazendo comércio na igreja. Estavam fazendo comércio no templo. Estavam fazendo comércio na casa de Deus. Estavam comercializando dentro da casa de Deus. Vendo a casa de Deus, o templo de Deus, como fonte de lucro para faturarem dinheiro. E Jesus chegou e expulsou todos dali. E ele disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. A casa de meu pai será chamada casa de oração e não casa de comércio. Aí eu quero te fazer uma pergunta: por que essa passagem não serve mais para nós hoje? Por quê? Você tem uma explicativa bíblica? Não. Então, por que há tanto comércio dentro da igreja que se diz de Cristo, se a palavra é clara que não é para fazer estas coisas dentro da igreja? Eu já sei as desculpas. Mas aquele povo, eles faziam comércio para eles mesmos. Aquele povo, eles tinham um coração mau. Aquele povo não eram evangélicos. Eles faziam comércio, né, mas não eram evangélicos. Aquele povo, eles faziam comércio para lucro próprio. Né? Nós não, nós somos evangélicos, nós temos coração bom. Nós fazemos o comércio, mas é para lucro que vai para a igreja. Peraí, a igreja se mantém com dízimo, com as ofertas, contribuição, ajuda de cada um com muito amor e carinho. Eu não preciso fazer um comércio pecando contra Deus dentro da igreja para pagar o aluguel, água e luz. Engraçado, pregam tanto que Deus vai deixar você rico, milionário, pagar tuas contas, mudar de vida, mas para pagar o aluguel da igreja eu tenho que pecar contra Deus, fazendo um comércio na igreja, comercializando as coisas dentro da casa de Deus, a qual Jesus diz que não é para fazê-lo? Por quê? Que o restante da Bíblia é para nós e essa passagem não é? Será que nós não conseguimos enxergar e perceber que nós estamos aceitando mais as desculpas enganosas desses homens e mulheres que fazem comércio da casa de Deus, que vão ser lançados no inferno e as pessoas que seguem eles vão junto? Nós estamos acreditando mais nessas frases, nestas teses, nesta justificativa, do que nós acreditarmos na palavra, na verdade, na minha
e na sua Bíblia. Porque Jesus não está falando, não façais comércio para lucro próprio. O ímpio não pode fazer comércio, mas pode fazer comércio para lucro da igreja. O crente pode fazer comércio, o evangélico pode fazer comércio. Podemos fazer comércio na igreja, mas para pagar o aluguel da igreja pode. Não. Jesus, ele mostra que em condição alguma é para fazer comércio. Ele não autoriza. Ele disse, não façais da casa de meu pai casa de negócio. A casa de meu pai será chamada casa de oração. Ah, pastor, mas está falando do templo. Não. A base está alicerçada para a igreja de Cristo nos dias de hoje. É o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a verdadeira igreja de Jesus, que obedece Jesus, ela não tem comércio, não faz comércio, não vende, não mercadeja nada dentro da casa de Deus, não vende, não comercializa, não mercadeja nada dentro da casa de Cristo, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos constrange, porque ele não quer que nós venhamos pecar e transgredir a palavra de Jesus que nós devemos servir. Eu não estou aqui contra ninguém. Pastor, mas aonde eu vou comprar uma Bíblia, comprar um CD para ouvir uma pregação? Amém. Ninguém está dizendo que você não pode vender as coisas. O que a Bíblia está dizendo, você não deve fazer comércio dentro da igreja, no pátio da igreja. Monte a tua lojinha lá longe, e lá você vende a Bíblia, vende a CD, vende DVD, vende os materiais evangélicos, porque tem que vender. Se ninguém vendeu, nós vamos comprar uma Bíblia. O que ele está falando é não fazer comércio dentro da igreja, não fazer comércio na igreja, não vender as coisas dentro da igreja, não vender as coisas na igreja. Mas é óbvio que, infelizmente, hoje, preferimos aceitar o que os outros falam, porque vendem até bênção. Não, pastor, não estão vendendo a bênção. Você diz que não estão vendendo a bênção. Posso te fazer uma parábola? Posso. Você entra no mercado. O cara fala, olha, tem um pacote de arroz e um pacote de feijão. Quem vai querer? Pode vir buscar. Aí você vai lá e pega o pacote de arroz e de feijão, pega na sua mão, leva embora e não precisa dar dinheiro nenhum. Você comprou, pagou, ele te vendeu? Você vai dizer, não, pastor. Ele não me vendeu, ele me deu. Porque eu peguei e não precisei dar dinheiro nenhum para ele. Então você entende o que é comprar, o que é vender e o que é dar. Amém? Entrei no mercado, tem um pacote de arroz e de feijão, ele me dá. Mas quando eu vou passar no caixa, ele fala, ó, mas tem que deixar tanto de valor aí. Tem que deixar tanto de dinheiro aí. Tem que dar tanto de dinheiro aí. Ele te deu? Não, pastor. Aí ele não me deu, ele me vendeu. Porque ele quis receber o dinheiro. Então ele me vendeu, ele não me deu. Então eu te pergunto, você vai na igreja para entrar na campanha, na corrente, no propósito, para receber a tua bênção. Mas para receber, você tem que dar os R$100, R$200, R$300, R$500. Como estão te dando a bênção, se para você recebê-la, tem que dar o dinheiro primeiro? Mas sabe o que eu vou dizer? Fala, Deus, para este povo aprender. Estão te vendendo. Estão comercializando. Mercadejando aquilo que estão te prometendo. Fazendo comércio da igreja, das coisas da igreja e de você mesmo. Então, eu não estou aqui para falar ou julgar, estou para pregar uma Bíblia. A palavra é bem clara, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E olha, Efésios capítulo 5, versículo 11. Não sede cúmplice das obras infrutíferas, mas antes reprovai-a. Você está vendo o comércio, conhece na Bíblia, está vendo que está errado, você vai perguntar para eles, sabe o que eles vão te dizer? Sabe o que eles vão te falar? Não, mas não tem nada a ver, isso é coisa antiga, isso é para templo lá de Salomão, não é para nós hoje, isso não tem nada a ver, o coração daquele povo era errado, o povo era ímpio. Ah, mas eles vendiam uma coisa que era para aqueles momentos, os animais para fazer sacrifício. A gente não vende essas coisas, como não? Você está vendendo Bíblia, comercializando dentro da igreja, vendendo tudo, pizza, hot dog, sorvete. Estamos errando, pecando. Será que nós não conseguimos enxergar que nós estamos indo contra a palavra de Jesus? Como Jesus vai estar alegre? Como Jesus vai estar feliz? Como Jesus vai estar contente com a igreja dele? Se a igreja que diz ser dele vai totalmente contra as regras dele, desobedecendo a ele, praticando práticas a qual ele diz para não fazer? Efésios 5:11. Não sede cúmplice das obras infrutíferas, antes reprovai-o.
Pastor, mas aonde eu tô? Eu vou dizer para o senhor bem claro, lá tem comércio, eu já vi, eu sei que está errado. Mas eu não compro nada, não vendo nada. Mas você está lá no meio. Você está lá no meio. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, ele não vai se sentir bem no meio das coisas erradas. Ele vai te constranger para você se afastar disso. E todos se tornam cúmplices. Quem compra, quem não compra, quem vende, quem faz, quem monta, quem cuida, quem oferece, quem pratica, todos se tornam cúmplices de um pecado em desobediência à palavra de Deus por causa do dinheiro. Eu quero ver no dia do juízo final, como diz em Evangelho de João 12:48, essa própria palavra que o povo não quer aceitar, essa palavra o julgará no dia do juízo final. Eu quero ver no dia do juízo final, quando abrir a Bíblia e Jesus cobrar. Fazia comércio na minha igreja? Fazia. Mas por que você fazia se a palavra diz para não fazer? Não sabe o que é? Não quero saber e nem explicações. O que eu quero é entender o porquê você fazia comércio no lugar que se chamava minha igreja, se a minha palavra diz que eu disse para não fazer da casa de meu pai casa de negócio. Eu quero ver qual vai ser a desculpa que vão criar para convencer a Jesus. Tenho certeza que não vão ter. Não se envolva, se afaste dessas coisas e não seja cúmplice. Nós não estamos falando mal, nós estamos pregando o Evangelho e pregando a verdade. Venha se unir a nós. Nós te amamos em Cristo Jesus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.